tapete preto, cruz amarela. Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Mais uma semana de muita vitória, muitos desafios, mas também muitas vitórias em nome de Jesus. Então, mais do que nunca, a importância de estar de tanque cheio. Porque estar de tanque cheio te leva em lugares mais longínquos. Concorda comigo? Assim na vida espiritual também. Se você tem no teu coração a palavra de Deus, se você preenche o teu coração com a palavra de Deus, ela te leva em lugares mais distantes. Você é abençoado em nome de Jesus. Vamos para a palavra de hoje? A palavra de hoje está em 1 Reis, capítulo 19. Olha que interessante. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Eu quero só ler o finalzinho do versículo 13, que é uma pergunta que Deus faz a Elias. Ele diz assim: o que você está fazendo aqui, Elias? É bom lembrar que muitas vezes as lutas que nós enfrentamos nos levam a lugares que Deus nunca escolheu que nós estivéssemos. Concorda comigo? Às vezes a angústia, os problemas, as dificuldades nos levam a um estado de depressão. Deus nunca escolheu isso para você. Às vezes os problemas, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos nos levam ao lugar da tristeza. Deus nunca escolheu isso para você, não é assim? Às vezes todas essas dificuldades nos levam também a um refúgio. E esse refúgio é o isolamento pessoal, o isolamento da nossa alma, do nosso coração. Ficamos quietos, ficamos sozinhos muitas vezes. E a pergunta que Deus faz para você nessa manhã é: o que você está fazendo nesse lugar? Por que você chegou até aí? Qual é a situação que te leva ao ponto de você estar nesse lugar onde você está? Talvez o lugar de tristeza, talvez o lugar de angústia, talvez o lugar de depressão, talvez o lugar de isolamento. Deus não escolheu você para ficar isolado. Deus escolheu para você estar em comunidade. Nós fazemos parte de um motoclube, fazemos parte de uma família, e é a família de Deus que nos aproxima, nos acolhe, nos ajuda a caminhar. Você não está sozinho. Então a pergunta que Deus faz a Elias é a pergunta que Deus faz para você também nesta manhã. Por que você está aí? Por que você está nesse lugar que você se encontra neste momento que te traz tristeza e angústia? Deus não escolheu você para você estar nesse lugar. Olha que interessante, né? Elias ele vai para uma caverna porque ele foi ameaçado, a sua vida foi ameaçada. Jezabel ameaça ele de morte. Então Elias ele vai a uma caverna, ele chora suas mágoas, depressivo, angustiado, triste, porque no coração dele, segundo o texto aqui que nós lemos, ele se sentia, na verdade, sozinho, porque na cabeça dele, no coração dele, ou as últimas notícias que chegaram para ele, e notícias falsas muitas vezes, que Deus depois ele revela que não era aquilo que ele estava pensando. Ele achava que ele era o único profeta que estava vivo naquele momento. Deus fala: não, iguais a vocês tem muito mais ainda. Tem muitos profetas que não foram mortos, que estão em ação, em que eu estou usando para ser bênção, para continuar a jornada, o projeto de Deus para a vida do povo de Israel. Às vezes as nossas angústias nos levam em lugares ou pensamentos que nos trazem a derrota no coração. E a pergunta Deus faz a você: você não precisa estar nesse lugar. Por que você está nesse lugar? Quando Elias então sai da caverna, você sabe muito bem a história, não vou repetir a história, depois você vai dar uma lida no capítulo 19 de 1 Reis, em que Elias ele sai da caverna e ele percebe que Deus está passando, mas ele começa a perceber que havia um vento muito forte, quebrava tudo que estava ao lado dele, e o texto fala assim: Deus não estava no vento. E depois veio também um terremoto, Deus não estava no terremoto. E aí depois veio uma calmaria. E depois dessa calmaria havia uma voz suave que sussurrava, o texto deixa muito claro isso, sussurrava aos ouvidos de Elias. Elias então sai da caverna e aí vem a pergunta: Elias, por que você está fazendo aí? Né? O que você está fazendo aí nesse lugar? Sai desse lugar, vai, continua a minha obra, eu ainda te protejo, ainda sou o seu Deus, ainda estou no controle de todas as coisas. Então o desafio que Elias teve naquele momento é um desafio de fé em meio à turbulência, em meio às dificuldades. Então a palavra nessa semana para você é que você entenda que as suas crises, as suas lutas, as suas dificuldades não lhe dão nenhum direito de você estar se jogando a uma caverna sozinho, angustiado, depressivo, mas que você precisa ter fé, ter a alegria de entender que no meio da tua guerra, no meio da tua luta, há um Deus que ainda está no controle de todas as coisas. Então que nesta semana você possa sair da caverna, que você possa ouvir a doce, suave voz do Senhor dizendo: filho, filha,
Eu estou com você. Você não está sozinho. A derrota não foi colocada sobre a tua vida. O inimigo está contando mentira. Você não é a única pessoa que passa por luta, mas você é uma pessoa agradável diante dos olhos do Senhor. E Deus te protegerá. Deus te levantará. Deus prosperará sobre a sua vida, Deus trará provisão. É milagre que precisa acontecer, o milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Então apenas creia, saia dessa situação ou desse lugar que Deus nunca pediu para você estar, saia desse lugar de tristeza, saia desse lugar muitas vezes, de humilhação e vá para o lugar aonde Deus te chamou. Deus te chamou para o teu ministério, Deus te chamou para o lugar de bênção, Deus te chamou para a tua igreja, Deus te chamou para o Motoclube Esquadrão de Cristo, Deus te chamou para ganhar almas para Jesus. Levante a tua cabeça, sacode aí a poeira do seu corpo e segue firme, porque Deus trará a vitória para a tua vida em nome de Jesus. Por que você está nesse lugar? Deus quer que você saia desse lugar e seja abençoado em nome de Jesus. Um grande abraço e seu amigo Pastor Reginaldo.